Vamos então de entrevista, gente? Um assunto tem gerado bastante polêmica nas redes sociais. A apresentadora Sabrina Sato, que acabou de ter um bebê, fez uma lista de recomendações para receber as visitas na maternidade. Ela pede, por exemplo, que não tirem fotos, que não usem perfume, não beijem a menina e não passem mais de 20 minutos no local. E entre as exigências, também tá, gente, evitar espirro, evitar barulho ou palpites. E aí, enquanto ali nas redes sociais uns apoiam essa proteção, tem outros que dizem que é muito exagerado, né? Que não precisa de tudo isso, não. A gente vai discutir isso agora no quadro Filhos. E quem vai participar do nosso bate-papo sobre as visitas aos recém-nascidos na maternidade é o Dr. Khalil Awashi, que é pediatra. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui. Vamos lá então, né? Eu comecei explicando um pouquinho essa polêmica que está em torno da apresentadora Sabrina Sato, que uns dizem que é uma super proteção e outros dizem que não, que é um pouco de exagero. Aos olhos da medicina, né? De contaminação, enfim, do que vocês veem ali diariamente. É exagero ou é proteção? Veja bem, nós temos algumas recomendações básicas, né? Do que a gente pode tirar de proveito de uma observação dessa. No nosso hospital, por exemplo, nós temos a Joint Commission International, que diz que quando você entra no quarto, você tem que colocar o álcool a 70%. Qualquer um, familiar, assistente, qualquer pessoa que vai entrar em contato com o bebê, vai fazer sua esterilização da mão. Citei, por exemplo, em alguns cruzeiros, por exemplo, você sai da rua, você volta, a mesma coisa, álcool. Então, internacionalmente já é conhecido o álcool como um fator de antisepsia, você tem que ir lá lavar as mãos, né? Não que você não possa também lavar as mãos, mas é uma antisepsia também reconhecida internacionalmente. Acho de bom proveito, né? Se a pessoa está resfriada, com tosse, melhor nem visitar. Mas se é uma avó que veio lá da Cochinchina e veio visitar, usa máscara e tal. Uma pessoa que está rígida, saudável, não vejo muito sentido nisso. Né? Uma outra observação também que a gente fala é quando a mãe está recebendo, ela está numa situação de estresse, porque ela acabou de receber o bebê parto normal, cesárea, e ela está cansada, ela acabou de amamentar. Então, visitas exageradas, em números exagerados ao tempo, é ruim. Mas também a gente não pode limitar as pessoas têm carinho por aquela família. Então, se é familiar, uma pessoa conhecida, eu acho que tem que deixar entrar mesmo, né? A pessoa toma os cuidados mais comuns. Com relação... A questão de tossir e espirrar, por exemplo, que ela citou também na lista de exigências. O que a senhora acha disso? Olha, você não pode isso, não pode aquilo. Como é que a pessoa vai saber se vai espirrar, entendeu? É isso que eu penso, né? Não tem como você controlar. Tem que dar risada só, né? Se a pessoa está doente, está com resfriado, ela vai usar uma máscara, né? É melhor evitar nesse caso. Suponhamos que seja uma pessoa que é muito comum, 40% da população de Joinville tem rinite. E ela pode se desencadetar lá fora, 30 graus, entra no quarto, está a 22 graus. Dá uma reação vasomotor no nariz, a pessoa vai espirrar pela sua rinite, não é resfriado, não é nada. Aí ela vai levar uma multa, não sabia? Não tem sentido, realmente, né? Então, acho que é um pouco de abuso às vezes, né? É muito isso que você estava falando, doutor, do bom senso, né? Você ter noção até que ponto, né, você pode fazer uma visita. Às vezes tem gente que não tem muita noção disso, né? Quanto tempo, às vezes, fica com a mãe ali dentro do quarto da maternidade, ou mesmo quando a mãe vai amamentar. Isso é um momento para ela ter, ela e o filho dela, não é mesmo? O binômio mãe e filho faz com que a criança fique mais confortada. Quando ela está no útero, ela tem a artéria aorta que passa ali, o batimento vai dar aquele conforto. É como se fosse uma música para o bebê. Quando o bebê nasce e a mãe traz esse bebê para o colo, além do conforto, carinho, ele ouve aquele barulhinho do coração que vai remeter àquela coisa boa que era da gestação. Então já é uma coisa para acalmar o bebê. E nem sempre a mãe está com aquela disposição. Se é uma cesárea tem dor, se é um parto tem aquele desconforto pós-parto, aquela mama começa a inchar porque o bebê está sugando e o leite vai sendo produzido. Aquela mama vai distendendo um pouquinho. Tem um discreto desconforto. Nem se compara ao prazer de uma mãe pegar um bebê no colo e amamentar. É óbvio que isso sobrepõe a tudo isso. Mas a gente tem que respeitar que é um ser humano que está do outro lado, que tem suas limitações. Então, às vezes, essa mãe passou a noite inteira amamentando, chegou 7h30 da manhã, a hora que ela está conseguindo dar uma relaxadinha, vem uma visitinha inesperada, e ela pode ter o direito, se me desculpe, mas nesse momento eu gostaria de descansar. Acho que a visita vai entender. É muito mais natural, elegante, né? Elegante. Do que pôr uma placa proibido isso, proibido aquilo. Olha, eu vou te pedir que você, por favor, volte à tarde, ou põe uma plaquinha mesmo, das 7 às 9, hoje eu vou... A visita vai entender. Eu acho que tem que ter uma elegância em tudo.
É como se você dissesse, eu só posso receber pessoas que tenham padrão aquisitivo ou padrão de educação acima disso ou acima daquilo. Não tem sentido, né? Não tem sentido. Você está fazendo uma seleção desnecessária, né? Exatamente. Eu acho que é muito mais o bom senso mesmo nessas horas, porque, por exemplo, como você estava dizendo, tem essa questão do vínculo afetivo da mãe, mas isso também com o bebê já conta para a família? Por exemplo, está vindo um parente lá de longe para visitar e aí a mãe pede, não pode beijar, não pode encostar. Talvez já está evitando ou criando um bloqueio dessa criança com a família? Dá para dizer assim? Vamos dizer assim, é quase fosse um namoro, entre aspas, né, guardadas as proporções das afetividades, mas a partir do momento que a criança se sente acarinhada, se sente envolvida, ela vai criando um vínculo, o sistema imunológico nosso, inclusive do bebê, ele é mais responsivo a amor, carinho, afeto, atenção, do que outras ações. Então, claro, tem que ter todo um fator de imunidade, mas é muito importante o carinho, o afeto, a segurança para o desenvolvimento também da proteção contra as doenças. Então, essa pessoa que está dando um carinho e afeto, além de não prejudicar, muitas vezes está trazendo alguns benefícios para essa criança e para essa família. Exatamente. Sem falar no vínculo. Por exemplo, a mãe tem alguma atividade outra, que em algum momento ela vai precisar de alguém que possa ajudá-la. E se essa pessoa não criou vínculo, aquela loira que se ferra, eu não vou dar bola para isso, porque agora quando eu quis dar carinho ela não quis. Então, isso pode ser consciente ou inconsciente, né? Mas, claro que as pessoas não são tão radicais assim. E eu acho que o ser humano sabe muito bem perdoar, sabe muito bem entender. Não sou pastor, tá? Mas eu acho que a relação entre pessoas é muito importante. Ela pode, nesse momento, ter cometido uma certa gafe, vamos chamar assim, em alguns itens, mas depois todas as outras ações delas venham a compensar essas besteiras, né? Besteiras, exatamente, porque, como você estava dizendo, uma hora ela pode precisar que o bebê muito pequeno fique com uma outra pessoa, uma terceira pessoa ali, que precisa ter um mínimo de vínculo com esse bebê. Sem dúvida. Né? Às vezes, até por esse motivo, seja legal você, desde cedo, ir deixando o seu bebê ter mais contato com outras pessoas, né? E nós, portanto, estamos boicotando eu citava na conversa para você, o cara tem 2 filhos, um tem 17, outro tem 12. E ele tem a oportunidade de ter um bebê no colo de novo. Ele vai voltar às emoções, aquele carinho, não que vá substituir o filho dele, mas aquele carinho, aquele afeto ele vai transmitir para essa criança. Quer dizer, nós estamos cortando tudo isso, né? Uma pessoa, às vezes, é um tio, um parente, né? Ou, às vezes, a sogra veio lá do Rio de Janeiro, viajou não sei quantas horas. Então só daqui a um tempo você vai poder pegar, quando a criança tiver 2 meses. 2 meses para não pegar. Não tem muito cabimento, não tem, né? Tá certo, então. Então, o que seria necessário aqui, doutor, para a gente frisar para quem está em casa? O álcool gel, a máscara, dependendo do caso também. O que mais? Você pode, por exemplo, se você vê do teu trabalho com população, vai lá, lava tua mão antes de sair, ou passa um álcool gel, você vai pegar no... E também não vai ficar chacoalhando a criança, vai fazer um boneco. Você vai lá, vai dar carinho. Na verdade, a visita é o quê? É você solidarizar-se com aquela pessoa, dar os parabéns, confraternizar aquele momento, e eu acho que ela tem razão nos 20 minutos, acho que não vai lá para fazer uma entrevista de 2 horas. Deixa a visita mais longa para depois, quando a mãe já estiver indo para casa, né? Aproveita, leva um presentinho, vê se a mãe está precisando de alguma coisa. Às vezes a mãe está lá uma semana amamentando, não sei nada. Você quer que eu fique um pouquinho do teu bebê para poder tomar um banho mais relaxada? Sabe, dar aquele apoio que muitas vezes as famílias podem trazer de benefício, né? Os familiares, né? Tá certo. Doutor Khalil Awashi, pediatra, falando com a gente aí sobre essas visitas aos recém-nascidos. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer.